Shalom. A Bíblia nunca tem incoerências. O Espírito Santo jamais vai falar algo conosco que não esteja inteiramente alinhado com toda a Bíblia. Deus é um Deus que permanece o mesmo sempre. Nele não há sombra de variação. A Bíblia nos fala isso. Tiago 1,17 nos revela essa verdade. Em Deus não há sombra de mudanças. Ele permanece o mesmo e a sua palavra permanece para sempre. Por isso nós podemos confiar que quando vamos para a Bíblia, ela nos conduzirá pelo caminho da verdade. E não vamos tropeçar em coisa alguma se estivermos firmados na palavra de Deus. O Salmo 119, no verso 105, diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, ela é lâmpada, ela é luz. Ela me indica o caminho e ela me impede de tropeçar em alguma pedra porque eu estou enxergando o caminho por onde eu devo andar. E quando eu confio na palavra de Deus, o Senhor me leva por caminhos aplainados. Ele me leva por caminhos que são seguros, onde eu não vou tropeçar e não vou cair. Eu caio quando me desvio dessa palavra. Eu tropeço quando eu não percebo que a Bíblia é a lâmpada que ilumina o meu caminho. Então, o critério básico para colocarmos à prova qualquer coisa que nos digam sobre Deus, sobre Jesus, sobre a salvação, é a Bíblia. Ela não vai nos enganar. Então, cuidado muitas vezes quando um texto é tirado do contexto, né? Não pegue textos isolados, não use textos isoladamente porque eles podem levar ao erro. Procure conhecer a Bíblia como um todo. Procure, de vez em quando, pegar a Bíblia do Gênesis e ler até o Apocalipse em sequência. Conhecer o panorama bíblico, toda a revelação de Deus. Eu li certa vez uma ilustração, e apenas uma ilustração, mas que nos ajuda a compreender um pouquinho o perigo que é pegar um texto fora do contexto. Então a ilustração conta a respeito de um novo crente, e ele queria conhecer a vontade de Deus para a vida dele, mas ele ainda não sabia dessa verdade, né, de conhecer a Bíblia como um todo. E então um dia ele disse: Senhor, me mostra qual é a tua vontade. Qual é o teu plano para a minha vida? E ele abriu a Bíblia e o primeiro texto que ele olhou e leu dizia assim: e Judas foi enforcar-se. Uau, ele tomou um susto, ele ficou apavorado. Não, eu me enganei, né? Não era bem esse texto, Deus não ia mandar eu me enforcar. E aí ele fecha a Bíblia outra vez e diz: agora eu vou encontrar o texto que fala qual é o plano de Deus para a minha vida. E ele abre outra vez o texto, e ele abre lá em João capítulo 13, quando Jesus se volta para Judas e diz: o que você pretende fazer, faze-o depressa. Então, pode ser engraçado a gente pensar numa situação dessa, meio cômica, mas na verdade é o que muitos cristãos fazem. Abrem a Bíblia, pegam um texto isolado e de repente estão interpretando aquilo como sendo a verdade para a sua vida, sem conhecer a Bíblia como um todo, sem se aprofundar na Bíblia. Por isso a leitura da Bíblia diária, ela é muito importante para nos alimentar e sedimentar a nossa vida cristã. E principalmente quando conseguimos ler a Bíblia como um todo e termos a visão global dessa revelação de Deus, isso nos ajuda a firmar os nossos pés sobre a rocha. Então, quando você lê um texto, leia sempre o contexto, o texto que vem antes, o texto que vem depois. Se possível, procure entender o histórico do momento, em que circunstância aquele fato aconteceu, aquilo que você está lendo aconteceu. Então entenda a história também, o significado das palavras, né? O que essas palavras significavam. Às vezes, um dicionário em português, ele pode nos enganar nessa interpretação, porque a Bíblia não foi escrita em português, a Bíblia foi escrita, né, o Velho Testamento em hebraico. No Novo Testamento, os discípulos falavam o hebraico, mas foi registrado no grego, na língua grega, né? Foi escrita, que era a língua que dominava o mundo naquela época.
Então, na tradução para o português, muitas vezes o texto pode ficar um tanto quanto pobre. Então, simplesmente pegar um dicionário em português, ele pode nos confundir um pouquinho, até induzir a algum erro de interpretação. Então, se possível, procure entender o significado da palavra original. Se você não tem como descobrir, procure alguém que estude a Bíblia, que se aprofunda na Bíblia, que possa te ajudar na compreensão do texto. Mas não pegue simplesmente aleatório o texto e vá interpretando do seu jeito. Vai lendo a Bíblia, vai conhecendo o texto completo, os livros da Bíblia, e então deixe que o Espírito Santo te ajude e busque ajuda sempre que for necessário.